Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Conexão Sobreviva Warnap. Hoje o nosso convidado é o Robson Silva, treinador de inteligência emocional. Boa noite, Robson. Bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Karina. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho aqui do conhecimento que eu tenho, dos estudos que eu venho fazendo, e espero que isso aqui agregue muito na vida das pessoas que vão nos acompanhar aí, tanto agora aqui, as pessoas que vão assistir depois também, tá bom? Maravilha, Robson. E para começar, diante dessa série de live que o movimento tem feito, né? Exatamente para trazer aí várias respostas, né, nesse mundo cheio de perguntas diante aí dessa retomada. O que é inteligência emocional? Então, vamos lá. Muitas pessoas acabam confundindo esse aspecto de inteligência emocional. Para eu falar de inteligência emocional, primeiramente eu vou falar da inteligência intelectual, que é o quê? Na nossa sociedade, o que a grande maioria das pessoas foi educadas é o quê? Que você precisa ter um alto índice de inteligência intelectual para você ser bem-sucedido no trabalho, ter bons cargos, ser uma pessoa bem-sucedida, vamos colocar assim. E não olhava tanto para o lado da inteligência emocional, que é o quê? A importância de entender as suas emoções, compreender, diferente de dominar, porque você não consegue dominar uma emoção, você consegue compreender e controlar, aprender a lidar com ela. E as pessoas não olhavam muito para isso. E aí Daniel Goleman, que é o conhecido como pai da inteligência emocional, trouxe isso e começou a ser muito discutido o que é inteligência emocional, em que aspecto serve, porque às vezes, vamos pegar num aspecto de empresa, muitas pessoas são contratadas pela sua capacidade de realização, pelo conhecimento, pelo intelectual, porém não tem inteligência emocional, no aspecto do quê? Não sabe lidar com outras pessoas, não consegue lidar com as suas emoções, às vezes sabe muito, mas na hora de interagir com as pessoas acaba sendo bruto, acaba agindo de uma forma ríspida. Por quê? Porque não se conhece, não sabe lidar com essa inteligência emocional. E hoje eu vejo que ainda tem muita gente, tem um campo muito grande para ser explorado, para muitas pessoas conhecerem um pouco do que é inteligência emocional. É verdade, né? Você tocou num assunto bem interessante quando a gente fala no mundo corporativo. Acho que nós vamos vendo, assim, ao longo do tempo, que tem uma mudança, né, Robson? Acho que nós tínhamos aí essa questão da liderança sem treinamento, as empresas pouco investiam, né, no fator humano, em treinamentos, principalmente na parte emocional. Eu acredito muito que nós contratamos por currículo e mandamos embora por comportamento. Exatamente. No Brasil, principalmente no Brasil, né? Essa coisa latina, essa coisa da emoção, né? Que é muito aflorada. E como que a gente consegue aplicar a inteligência emocional dentro de um universo onde nós temos uma pluralidade muito grande de temperamentos, de personalidades, e que a empresa possa ter o resultado? Porque a verdade é que toda empresa quer um resultado, um bom resultado, né? Aí que tá, Karina. O que acontece? Muitos gestores, eles focam mais nos processos, focam no resultado e acabam esquecendo de olhar as pessoas. E aí, o que seria aconselhável a ser feito? Fazer um treinamento, um mapeamento, onde esses funcionários, essas pessoas que vão ser treinadas, elas começassem a olhar para dentro de si. Ser colocadas situações onde elas teriam que passar ali por um estresse para ver como que elas iam reagir nessa situação, colocadas em situações que elas vão ter que tomar decisões sob pressão para ver como que elas reagem, e aí você consegue fazer o mapeamento de cada pessoa, como que ela reage em determinada situação. Porque às vezes você tem uma pessoa que está lá no cargo de gestão, mas na hora que a pressão para ela tomar uma decisão ou realizar algo,
ela não consegue. Por quê? Tem emoções contidas nela aí que ela não consegue fazer essa gestão. Não consegue se sair bem naquela situação. De repente explode, joga tudo para o alto, xinga, briga. Então, ela é muito boa naquilo, sabe muito daquilo que ela tem que realizar, do processo, de tudo, só que na hora dessa pressão ela trava. Ou, do contrário, o que acontece? Ela não consegue ter ação. Ela não vai xingar, ela não vai brigar, mas ela fica ali travada. Então, dentro de alguns treinamentos, é o quê? Identificar, através de ferramentas, de um acompanhamento, de entender como que está a inteligência emocional dessa pessoa. Porque eu não consigo chegar em alguém e falar, medir assim, a sua inteligência emocional é X e a sua é X. Eu tenho que aplicar ferramentas, e aí são diversas ferramentas, onde você vai identificar qual o nível da inteligência emocional de cada funcionário. E aí, com cada um, você vai trabalhar de uma maneira. Porque tem alguns que vão ter alguns aspectos da inteligência emocional mais desenvolvido e outras não. Porque, segundo Daniel Goleman, nós temos duas linhas da inteligência emocional, que uma é as competências de inteligência emocional social, que é como eu lido com as pessoas, e as capacidades de inteligência emocional pessoal, que é como eu lido com as minhas emoções, a minha autoconfiança, superação, esse tipo de coisa. E aí, nesse mapeamento, a gente consegue identificar como que ela está desenvolvida socialmente e como que ela está desenvolvida pessoalmente. Então, tem que fazer realmente um trabalho, um mapeamento para identificar pessoa por pessoa. Entendeu? Feito o mapeamento, como trabalhar? Porque você falou, você disse algo bem importante. Cada pessoa tem um nível de inteligência emocional, está num estágio de inteligência emocional, né? E aí, esse trabalho individual, como que se daria, como que aconteceria numa empresa que está ali cheia de problemas, trabalha sob pressão? A gente sabe que essa retomada que está acontecendo agora no mercado é uma retomada de mais pressão, né? Porque a gente vem aí de um mercado parado, muitas empresas foram obrigadas, paralisaram, aquelas que não paralisaram tiveram que reduzir o seu quadro, e agora, com a retomada, também precisou se adequar a alguns protocolos. Certo. Como fazer isso? Então, isso daí, como eu te falei, cada um vai ter um nível de inteligência emocional. Então, depois que você faz o mapeamento, identificou como que está cada um, você pode fazer, aí vai depender da empresa, como que ela quer contratar um pacote, se vai ser um pacote mais longo, se vai ser uma coisa mais justa, mas vamos assim, pega um gestor, um gerente de logística, que é a área que você entende bem aí, né? Então, faria lá através da ferramenta, faria o mapeamento, identificaria que estágio ele está. Depois disso, ele ia para uma sessão de acompanhamento, onde ia avaliar com ele todos os níveis, todos os aspectos que foram avaliados. Então, aquilo que ele já é bom, a gente poderia fazer ali um plano de ação para potencializar, e aquilo que ele precisa desenvolver, tirar dele, fazer questionamentos com ele, o que ele visualiza que dentro do universo dele, da realidade que ele está, quais as ações que ele pode tomar para melhorar aquilo ali. E aí fazer um acompanhamento de sessão. Na primeira sessão seria o alinhamento para ver quais as ações ele vai fazer, um plano de ação completo, e depois acompanhar o quanto que ele está evoluindo em cada aspecto daquele ali que foi trabalhado, entendeu? E como tem, nesse processo, a gente aí indica um livro e um filme onde vai estruturar aquele trabalho que a gente está trabalhando dentro da sessão. E aí ele começa a incorporar na rotina dele, no dia a dia, voltado para aquilo que ele precisava estar desenvolvendo, entendeu? Então, o acompanhamento é que vai ajudar ele a ter o resultado. Porque muitas pessoas fazem o mapeamento, faz a identificação, porém, às vezes não dá continuidade. E aí o que acontece? Ela identificou,
ela sabe, porém ela não tem combustível emocional para dar continuidade naquele trabalho. E aí acaba voltando para a estaca zero, entendeu? Verdade. Nesse processo, você indica que as empresas elas façam esse mapeamento antes de contratar ou depois? O que é melhor dentro desse planejamento? Tem até uma frase que é muito dita, que as pessoas contratam pela capacidade intelectual e demitem pela a falta de interação, que a pessoa não sabe interagir com outras pessoas. Então, o ideal é a pessoa... Tem um teste também, que já é uma parte de autoconhecimento, que é o sistema DISC, que é a análise de perfil comportamental. E ali você já consegue entender muito da pessoa. Não vai ser esse teste de inteligência emocional que a gente faz, mas ali você já consegue entender como que ela lida com as pessoas, qual é a área que ela vai se desenvolver melhor, se ela é uma pessoa mais de liderança, se ela é uma pessoa mais de ser liderada, se ela é uma pessoa mais de análise, ou se ela é uma pessoa mais de lidar com pessoas, e você consegue identificar qual é a área que essa pessoa melhor se adequa. Então, é muito importante que as empresas invistam tempo na contratação para que não tenha que investir tempo no desligamento, na demissão. E, às vezes, muitas empresas acabam fazendo errado. Ah, não, a gente precisa de uma pessoa para suprir aquela área, aquela vaga, e aí vê o currículo que tem aí, vamos chamar e começa. Só que aí acaba investindo muito dinheiro depois para desligar, para fazer o desligamento das pessoas, porque elas não se adequam. Então, a empresa não conheceu, não investiu em conhecer aquela pessoa primeiro, e aí tem um grande índice de pessoas que a rotatividade da empresa acaba sendo muito alta. Então, o ideal é realmente fazer antes da contratação, conhecer a pessoa antes de contratar. É bem verdade. Eu nesse tempo, né, de gestão com empresas, é algo que a gente enfrenta bastante. E dentro do cenário no Brasil, das empresas no Brasil, Robson, eu não sei se isso para você é uma verdade, mas diante daquilo que é a minha experiência, seria interessante, antes de aplicar, inclusive com os funcionários, quando a gente faz isso com a liderança, né? Quando a gente trabalha com hierarquia da alta direção, né? Diretoria, presidência, principalmente dentro das empresas familiares. Eu acho que a grande dificuldade nas empresas familiares é quando você tem personalidades diferentes, e essa questão de ser família, isso implica muito e reflete muito nos funcionários, né, nos colaboradores, porque eles acabam vendo. Eu mesmo presenciei já inúmeras brigas que os diretores, por serem da família, acabam brigando na frente de todo nível, hierarquia gerencial, e aí você fica naquela assim, e agora? O que você faz, né? A gente vai para a máxima do seguinte, que a fala, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então, se eu tenho líderes que eles brigam na minha frente, que eles se portam de uma maneira indisciplinada, vamos dizer assim, na frente dos funcionários, o que acontece? Automaticamente, eles estão dando uma abertura para que os funcionários se comportem da mesma maneira. E agora, pegando esse cenário que você me apresentou aí, vamos supor que essa empresa, eles querem que os funcionários se desenvolvam, querem entender essa parte de inteligência emocional dos funcionários. Só que aí o primeiro tem que começar pelos líderes. Porque como que eu vou desenvolver a minha equipe? Eu vou querer cobrar isso da minha equipe se eu mesmo, que sou o principal, não estou demonstrando isso, não estou agindo conforme eu quero com que os meus funcionários haja. Então, o primeiro ponto é essas pessoas que são os líderes buscar esse autoconhecimento. Que eu digo, até eu mesmo que estou aqui falando de inteligência emocional, tá divulgando isso, primeiro o processo aconteceu comigo. Eu tive que entender isso, que era um universo que eu não conhecia, tive que ver o quão benéfico era para a minha vida, para hoje
poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Foi tão transformador na minha vida ter esse contato, entender desse assunto, ver o quanto transformou no meu campo profissional, no meu campo pessoal. E esse conhecimento, quando você leva para dentro da empresa, o rendimento do funcionário ele cresce muito, porque ele entende que esse conhecimento que ele está tendo não vai ser aplicado só na função que ele tem, só lá dentro da empresa. Ele pode levar para lidar com a esposa, lidar com o filho, com os amigos, e consegue transmitir esse conhecimento também. Por quê? A partir do momento que ele começou a se conhecer, aprendeu a identificar as emoções, identificar quais são os comportamentos destrutivos que ele tem e quais os comportamentos positivos que ele tem, que ele pode potencializar, ele passa, isso daí reverbera nas outras pessoas. Então, faz um bem para a empresa e um bem para as pessoas que estão à sua volta também. Verdade. Aproveitando o gancho, quando você disse que isso mudou na sua vida e foi algo que primeiro começou em você esse processo de autoconhecimento, conta pra gente como foi essa sua transição, né? O que te levou nessa transição de hoje ser um treinador? Para quem não sabe, o Robson é alguém que já viaja o Brasil todo, até internacionalmente, né, Robson? Então, esse ano a gente ia ir para fora, mas a pandemia segurou um pouco, mas a gente vai. Né? Mas vai. Vai. Mas vai. Eu me lembro da última vez que nós estávamos, você estava com treinamento já marcado para a Argentina, né? Isso, era na Argentina, ia fazer lá, só que aí era em maio. Foi bem no período aí da pandemia, a gente adiou um pouco, não cancelou, a gente mas adiou. com a retomada vai, né? Vai, com certeza. E aí, como que foi essa transição desse processo seu de autoconhecimento para hoje de um treinador? Então, tudo começou por um interesse. Eu fui num treinamento para desbloqueio da mente milionária. Isso em novembro de 2015. E chegou lá, não tinha nada a ver com pensando que era finança. Minha intenção era ficar milionário, né? E eu cheguei lá, eu vi que não tinha nada a ver com questão de ficar milionário. Era o mindset de uma pessoa bem-sucedida. A mudança de mentalidade para adquirir riqueza. E aí, aquilo me interessou, e lá foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre coach. E lá, minha esposa conheceu uma pessoa e chegou na internet e começou a pesquisar tudo dessa pessoa. E ela resolveu comprar o ingresso para a gente num outro treinamento, justamente de inteligência emocional. E aí, na época, eu até briguei com ela. Falei, nossa, gastar todo esse dinheiro com esse negócio aí, tá louco, para que isso? E aí, como ela já tinha comprado, eu falei, vou lá para ver, né? Olha, eu digo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Por quê? Ali foi a mesma coisa de tirar as escamas dos meus olhos, que eu enxerguei que existia um universo paralelo que rodava aqui. Aquele Robson que bebia, fumava, investia várias horas na frente da televisão, assistindo jornal, só atraindo coisas negativas para dentro de mim, eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Eu entendi que estava tudo errado. Eu trabalhava no banco, que era uma coisa que naquela época eu não gostava de fazer. Eu fiz muito para conseguir entrar no banco, para ser bancário, mas era uma coisa que eu não gostava. Por quê? Eu trabalhava como gestão de carteira de veículos. Uau. E aí, o que acontece? Eu chegava lá, eu tinha que colocar um headset e falar com diversos empresários no universo do veículo. E aí falava E quando eu colocava aquele headset no ouvido, depois que eu entendi esse universo da inteligência emocional, que a gente poderia fazer muito mais do que aquilo que foi proposto, eu falei, era a mesma coisa de colocar uma coleira em mim. Eu me sentia como... Chegava e ficava preso lá naquele canto. E aquilo começou a me incomodar demais. Por quê? Eu comecei a enxergar um universo totalmente amplo, onde eu não precisava ficar preso em CLT. Eu poderia fazer a minha renda. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar. Que era uma crença que eu tinha que eu não sabia estudar. Por quê? Por conta de coisas que eu ouvi na infância.
através de repetição, 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 ficou gravado algo na minha mente. E lá eu comecei a quebrar essas crenças limitantes e comecei a estudar. Aí fui fazer uma formação em coach, fui fazer treinamentos, diversos outros treinamentos, para quê? Para me aprimorar. E com isso eu comecei a atingir alguns resultados. Resultados na minha vida pessoal e na vida profissional. Comecei a praticar atividade física, que era uma coisa que eu não fazia, que sabia que precisava fazer. O que a inteligência emocional ajuda nesse aspecto, Karina? Muita gente sabe o que tem que fazer. É verdade. Porém, não tem combustível emocional para realizar aquilo que sabe que tem que fazer. Um aspecto, por exemplo, eu não fazia nada de atividade física. Uma coisa que mudou radicalmente na minha vida foi a prática de atividade física. Eu comecei a fazer corrida, correr 5, depois passei para 10 quilômetros, 15 quilômetros, corri 2 meias maratona. Nesse começo do ano também eu ia correr a maratona, mas a pandemia segurou, mas agora em abril estava programado lá, eu acho que já vai estar liberado, vou correr a maratona. Então, a leitura de livros era uma coisa que eu não fazia. Até em 2015, foi quando eu entrei nesse universo, se eu tivesse lido 2 livros na minha vida toda, era muito. E aí, eu comecei a ler. Só no ano de 2016, eu consumi mais de 50 livros. Então, o tanto de conhecimento que eu trouxe para a minha vida foi, assim, gigantesco. Tudo por conhecer as minhas fraquezas e conhecer aquilo que eu poderia melhorar. E aí, fui desenvolvendo em todas as áreas. Tomei a coragem de pedir para sair do banco e entrar nesse universo. E comecei ali treinando no 1 a 1, né? Primeiro nos atendimentos presenciais, e eu vi que aquilo ali eu ia demorar muito tempo para levar o conhecimento que eu tinha para uma quantidade maior de pessoas. Aí fui estudar como ser treinador, como aprender a dar palestra, como dar treinamentos, e como trazer mais pessoas para treinar uma quantidade maior. Aí fiz primeiro coaching grupo, que são encontros semanais, aí que trabalha muito fortemente também o autoconhecimento, a questão da inteligência emocional muito aplicada ali, através de exercícios, ferramentas. E aí depois eu passei para a parte dos treinamentos, onde eu fui para a Bahia, fiz em São Paulo, Santo André, Franco da Rocha, eu fiz esses treinamentos de inteligência emocional, que são 2 dias. Muitas pessoas perguntam, mas por que 2 dias de treinamento? Porque como que se muda uma crença? Como que instala um conhecimento muito rápido nas pessoas? Através de repetição ou através de um forte impacto emocional. E aí, nesses 2 dias, a gente consegue trazer uma carga emocional muito grande. Tanto que as pessoas que passam por esse treinamento, eu falo que elas nunca esquecem mesmo. Por quê? A carga emocional que é implantada ali, ela é muito forte. E quando você aprende através do impacto emocional, é uma coisa que você aprende com os 2 lados do cérebro. Se você pensar, quando você era criança, se você aprendeu a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta, e você pegar a bicicleta, você vai lá e anda. Agora, aquela prova que você estudou, de repente, 1 mês, 2 meses para passar no vestibular, se der ela para você fazer hoje, eu garanto que você não consegue acertar. Exato. Por quê? Lá você aprendeu a prova com o lado direito do cérebro, o lado racional. Estudou, aplicou tudo ali. Agora, o andar de bicicleta foi emocional, porque, de repente, você caiu, levantou, o seu pai ou alguém que estava te ensinando ali, teve aquele momento de emoção, então ficou gravado. E no treinamento, a gente, durante todo o tempo, trabalha isso daí. Ter esse impacto emocional para que a pessoa aprenda e fique registrado aí na mente dela e não esqueça. Entendeu? O impacto emocional, ele realmente é a memória, né? Esse é bem a memória, porque dentro da sua história, falar da memória da infância, aquilo que ficou gravado, a repetição, mas que aquilo também trazia a carga emocional, né? Ou você não consegue, ou você não vai adiante, porque isso traz uma carga emocional também, né? E trabalhar isso.
Acho que durante todo esse processo também é importante o trabalhar a criança. Eu sempre digo que as reações são consequências de uma origem. E se a gente não acha essa origem, investiga essa origem para que a pessoa possa ser impulsionada, ela vai, mas chega até um determinado caminho e dali ela para, porque ela não consegue romper, né? Não consegue desconectar do passado, né? Tem um exercício muito forte que a gente faz dentro do treinamento que justamente faz ela voltar lá, porque muitas pessoas carregam consigo um sentimento de abandono, um sentimento de vitimização, de várias coisas que ou ela sofreu um forte impacto emocional, num exemplo, uma ruptura, uma separação do pai e da mãe, que aí sentiu o abandono do pai, se ficou com a mãe, ou da mãe, se ficou com o pai. No caso de muitas vezes ouvir, você não pode, isso não é para você, você é burra, idiota, quando você crescer você não vai ser ninguém. Então, vem diversas vezes ouvindo isso daí, e tudo isso fica arquivado no nosso subconsciente. Tudo que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais ou pais substitutos está lá gravado. E aí você vê pessoas que querem, de repente, abrir uma empresa, montar um negócio, e você não consegue entender por que essa pessoa não vai para frente. Porque lá no subconsciente dela está gravado essas falas aí, que ela não pode, que ela não consegue, que aquilo não é para ela. E se ela não passa por esse processo de autoconhecimento, de quebrar essas crenças, de entender o que está limitando ela, de repente ela vai subir um pouco na vida e vai voltar. Vamos pensar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para ficar claro, pensar no financeiro. Vamos pensar de 0 a 10. Vamos supor que a gente tem uma régua aqui de 0 a 10. E a pessoa tem ela pensa que para ela está no 2. Assim, de 0 a 10, ela está ali, o termostato financeiro dela está no 2. Só que o que acontece? Ela entende que ela precisa pagar uma escola melhor para o filho dela, ela entende que ela precisa morar numa casa melhor, que ela precisa ter um carro melhor para a família, ela precisa fazer todas essas coisas que está envolvida dinheiro. Porém, ela começa a trabalhar, e ela consegue chegar no nível financeiro, nessa régua, no nível 6. Porém, o termostato financeiro dela está no nível 2. Ela automaticamente vai arrumar alguma forma de se auto-sabotar e voltar para o 2. Vai emprestar dinheiro para alguém que não vai pagar, vai arrumar um outro negócio e esse negócio não vai para frente, ela vai sabotar. Para quê? Para estar congruente o termostato financeiro dela com aquilo que ela acredita. Porque como que ela tem um termostato financeiro 2 e está vivendo lá no 6? É incongruente. Então, sem saber, é automático, ela pega e volta. E a partir dela conhecer, identificar isso, ela consegue subir. Por quê? Isso é reprogramável. Toda crença que nós temos é possível reprogramar através do processo de alto impacto emocional ou através da repetição. E quando ela reprograma isso, ela consegue desenvolver aí o negócio dela, consegue deslanchar. Entendeu? Tem uma probabilidade maior de alcançar os objetivos. Senão ela vai ficar sempre, bate naquele teto e volta. Mas eu faço tudo, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo, mas não vai. Então, se ela não identifica isso, é muito provável que esse ficar nesse bate e volta. Como que foi para você, dentro desse período todo de pandemia, e aí, a gente tem aí as pesquisas, os números, muitas empresas fecharam, mas também os números falam que cresceu assustadoramente, em mais de 80%, os empreendedores, né? E essa é uma da causa do movimento, né? Do Conexão Sobreviva, que é exatamente conectar os empreendedores, ajudar, porque acaba que cada um vive dentro do seu mundo, cada um vive dentro da sua ilha, né? Você está vivendo ali os seus problemas e aí você entra num processo exatamente, e é um alto impacto. Eu acredito que
essa paralisação, esse lockdown, foi um alto impacto emocional para todo mundo. Né? Era algo inesperado, surgiu e ninguém esperava, ninguém tinha planejado, então isso houve um impacto emocional muito forte. Como que você viu todo esse processo de alguém que tem a experiência de treinar muitas pessoas? O que foi um fator determinante nesse processo de paralisação? Para depois a gente tocar na parte da retomada. As pessoas que tinham a inteligência emocional bem desenvolvidas conseguiram lidar muito bem com as pessoas que tinham que conviver dentro de casa. Por quê? O índice de separação nessa pandemia elevou-se no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Por quê? Por falta da inteligência emocional. Porque o marido estava acostumado, sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, os filhos vão fazer a sua rotina, chega em casa no final do dia, janta, faz alguma coisa junto, assiste uma TV, mas não tinha aquele contato tão intenso. E aí, com a pandemia, foi obrigado todo mundo a ficar dentro do espaço, e aí um, às vezes, fala mais alto, o outro não compreende, e aquilo dá briga, gera um estresse, não consegue lidar com as emoções, a pressão, de repente, porque o dinheiro está ali mais limitado, porque muitas pessoas, às vezes, continuam trabalhando, mas reduziu o salário, teve que, não pode passear, não pode sair de casa, então toda aquela pressão, quem realmente não tinha aí a inteligência emocional desenvolvida, explodiu. E aí você vê o quanto que aumentou o número de separação, tanto que uma das coisas que eu vi, a necessidade, é trabalhar com casais, porque é um número muito grande. Veja para você ver o aspecto que eu decidi para trabalhar com casais. Eu estava participando de uma mentoria e foi me questionado, Robson, uma coisa que você gostaria de eliminar no mundo, se você pudesse, não tivesse como não existir. Eu falei, eu acho que eu gostaria de eliminar a droga do mundo, porque a droga, ela avassala a vida das pessoas, que é também um buraco emocional que as pessoas buscam na droga para suprir alguma coisa que não teve na infância, alguma coisa desse tipo, tenta suprir com a droga. Eu falei, eu gostaria de eliminar isso. Só que como muitas pessoas, muitas camadas da sociedade se beneficiam com isso hoje, é uma coisa muito desafiadora de se eliminar. E eu pensei, qual outro aspecto que eu poderia fazer para ajudar a eliminar isso? Fortalecendo a família, fortalecendo o casal, fazendo com que eles tenham uma boa convivência, que nem a gente falou no começo. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se a criança tem ali exemplo de pai e mãe inteligentes emocionalmente, onde sabe conversar, sabe expor as coisas, sabem cobrar, sabe colocar o ponto de vista, deixa a criança expor as ideias dela, porque antigamente era aquilo, fica quietinho aí que você não tem direito de nada. Hoje não, as crianças já têm mais voz. Então, se eu conseguir levar uma mensagem onde os casais vão se entender mais, não vão ficar brigando tanto entre si, nem passando essa mensagem para a criança, eu consigo fazer a família ficar mais unida. Eu consigo fazer com que a família cresça, a criança cresça dentro do lar, onde ela não precisa buscar esses buracos emocionais para suprir lá fora, através, de repente, de um relacionamento onde qualquer pessoa chega e leva na ideia, onde não vai buscar o uso da droga, então eu consigo minimizar esse impacto. Então, por isso que hoje eu estou me posicionando aí para trabalhar com casais, porque tem diversas ferramentas para ajudar, para ter um convívio melhor, o casal. E, tipo, casamento perfeito existe? Eu creio que perfeito não, mas saudável sim, através deles se conhecerem, entendeu? Nossa, muito bom. Muito bom, porque é algo que eu tenho falado muito sobre isso, né? Acaba que eu também, nesse meu processo de ajudar muitos casais, e a verdade é que se os filhos não têm uma referência, né, de um pai e de uma mãe saudável, ele também tende a repetir os ciclos dos pais. Que a gente chama de repetição de padrão. Repetição de padrão. Então,
Quando a gente começa a trabalhar nessa origem de emocionalmente as expressões saudáveis, né? É quando a gente entende que a comunicação é a base do relacionamento. Eu, às vezes, brinco que, olha, não adianta. Tudo que começa no oba-oba termina no epa-epa. Então, essa coisa de, o amor, o amor, o amor, é muito no oba-oba, mas se não houver as emoções geridas, né, num processo de autoconhecimento, e as suas emoções não forem geridas, essa questão da inteligência emocional aplicada, vivida, isso vai naufragar qualquer relacionamento e vai refletir, obviamente, nos relacionamentos com os filhos. Sim. Sim, e aí, o que acontece? Acaba gerando, vamos supor, num lar que é disfuncional nesse sentido. Pai e mãe briga, tem ofensa, tem xingamento, em alguns casos tem violência, isso. E aí coisas até piores. Qual que é a informação que fica registrada na mente de uma criança que está vivendo aquilo? Eu não quero me relacionar. Para que eu vou ter um relacionamento com um homem que, se a referência que eu tenho é um pai que bate, que xinga, que humilha, e aí você vê tantas pessoas preferindo não vou ter filho por conta disso, porque eu não quero passar isso para o meu filho, eu não quero que o meu filho passe isso. Eu não vou me casar porque eu não quero viver aquilo ali. E aí você vê, hoje eu estava vendo até uma pesquisa, o único mercado que cresce o mercado que mais cresce a cada ano é o mercado pet. As pessoas estão preferindo lidar com os animais do que lidar com os seres humanos. E se a gente for olhar também, isso é não claro na sua maioria, nem uma verdade absoluta, mas exatamente essa disfuncionalidade emocional, essa referência, né, essa referência dos lares disfuncionais que está reproduzindo num relacionamento com o animal. Na verdade, acaba sendo uma fuga, né? Porque você começa a tratar o animal como gente, assim, eu não tenho nada contra, eu acho uma gracinha os animais, mas animal é animal. E para mim é um pouco demais, dentro do meu mapa de mundo, claro, quando a gente vê o animal sendo tratado como um filho, literalmente, um ser humano, literalmente. Há casos disso que vira até uma patologia, né? E essa questão do animal querer até que o animal fale, porque a forma como trata. Porque o animal ali, você de repente, no seu momento de raiva, de ira, alguma coisa, você fala alguma coisa e daqui a pouco você faz totó e ele vem. Então ele não guarda. Agora, se é uma criança, alguma pessoa, ela vai registrar. Por mais que ela vai perdoar, ela vai voltar, mas tem aquele momento do afastamento. E muitas pessoas hoje não estão sendo treinadas. Outro ponto interessante também que vale a pena atentar, o número de suicídio entre os adolescentes. Por quê? A gente veio de uma geração onde os nossos pais, eles tiveram que trabalhar muito, mas não tinha aquela condição de suprir com a oferta que o capitalismo oferecia. Brinquedos, naquela época do celular não tinha, mas não as tinha, coisas, né? que o capitalismo... Época, eu não sei se você é a mesma época que eu, mas na minha época era o seguinte, o máximo que você chegava era bicicleta, depois que veio o Nintendo, né? O Nintendo. Então, essas coisas que o capitalismo, a propaganda, a mídia colocava, então, eles não tinham essa condição de suprir isso para a gente. Mas, às vezes, tinha mais tempo com a gente. É verdade. Né? Por mais que cobrava, mas passava o que era importante, o amor. E aí, a nossa geração, hoje, pais, o que acontece? Aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E com isso, o que acontece? Pai e mãe trabalham. Está o tempo todo fora de casa. Aí o filho tem que ficar com uma babá, ou tem que ficar com a avó, ou com alguém da família, e não tem aquele contato de pai e mãe, não tem essa referência de amor ali de pai e mãe. E o que acontece? Supre tudo, dá tudo que o filho quer, tudo. Só que aí chega um momento que ele começa a sair e se relacionar com outras pessoas. Como o pai e a mãe não frustrou, lá fora ele começa a ter as frustrações. Aí chega a menina e o menino, que o namoradinho chega e fala assim, eu não quero mais. É a primeira grande frustração que essa pessoa vai passar na vida. E ela puxa lá nos registros da memória dela
Qual outro momento que eu tive frustração? Não tive. O que eu faço nessa situação? Vou tirar minha vida, porque eu não suporto viver com isso aqui. Como que eu vou viver sem aquela pessoa que eu amo? Como que eu vou passar por essa situação? Por quê? Não tem registro na memória dela de frustração. Então, você vê aí o alto índice de suicídio por conta disso. Então, como é importante, eu digo que a inteligência emocional devia ser desenvolvida nas escolas. Por quê? Tem diversas matérias que as pessoas estudam lá, entendem intelectualmente e depois não vão usar nunca mais na vida. Agora, a inteligência emocional, lidar consigo mesmo e lidar com as outras pessoas, de 0 a 150 anos, você vai passar por isso, porque todo momento na sua vida, você vai estar lidando com alguém. Na infância, você vai estar lidando porque você vai ser cuidado, a pessoa vai cuidar de você, e na velhice, ou você vai estar cuidando, ou vai estar sendo cuidado também. Então, a todo momento no relacionamento, ao longo da sua vida, você vai se relacionar com alguém. Então, é importante entender essas competências pessoais e sociais aí. E isso é que hoje está mais falando, você vê muitas escolas que já implantaram, já trabalham com isso, mas tem muitas escolas que ainda não aplicam isso com os alunos. E aí você vê como a sociedade está caminhando para algo ruim por não se conhecer, porque nada mais é que o autoconhecimento. E não tem jeito, né, Robson? Relacionamento não tem jeito. Você nasce dependendo e vai morrer dependendo, né? Porque até colocar um caixão vai precisar de gente. Não tem como fugir, né? Não tem como você sair, tipo, não quero me relacionar. Até mesmo, vamos pensar, no inconsciente, você quer ter um carro, uma casa, você quer viver bem, aí você chega naquele ponto que você tem. Depois, automaticamente, o ser humano quer mais. Exato. Agora, do que adiantaria você ter mais? Você ter a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, ter tudo do bom, isolado numa ilha. Para quem que você ia mostrar? Exato. Com quais pessoas que você ia celebrar? Quem que ia sentir inveja de você? É verdade. Porque mas todos esses sentimentos, isso daí está dentro da gente. Sim. O que acontece? Algumas pessoas conseguem desenvolver, lidar com isso, outras não. Mas está tudo aqui, tem em mim, tem em você. Eu tenho inveja, eu sinto raiva, está tudo aqui. Só que aí, quando você se conhece, você consegue controlar, lidar com isso aí, né? Mas está tudo dentro de nós. É só o desenvolvimento. Quando você passa a se conhecer, você consegue controlar cada um desses sentimentos aí. E é interessante, porque eu vejo que o próprio autoconhecimento e utilizar a inteligência emocional, aplicar a inteligência emocional, ela ajuda muito nos mecanismos de defesa, né? Porque quando você conhece os seus mecanismos de defesa, você começa a vencer também. Porque é um processo de autoconhecimento contínuo e não vai parar. Não para nunca. Quem entra no universo do autoconhecimento, ele não para, porque ele aprende uma coisa e vê que tem outra coisa para aprender, e vai aprendendo e vai melhorando sempre. Robson, eu estou nesse processo desde 2015. Então quer dizer que hoje você está... Nossa, estou muito longe. Cada vez mais estudando mais, aprimorando mais, participando de mentoria, participando de treinamento, falando com pessoas que têm mais conhecimento que eu, sempre nessa busca de me conhecer mais e ajudar cada vez mais as pessoas que vão ser treinadas por mim, entendeu? É o que eu falo. Eu passo para os meus alunos aquilo que eu aplico na minha vida. Tem até uma aluna que está fazendo mentoria comigo que ela falou que a peça-chave para ela entrar no treinamento foi ver os meus stories. Porque aquilo que eu estava querendo vender para ela era aquilo que eu estava aplicando, que ela estava vendo nos stories. Então, eu aplico muito. E você falou dentro da inteligência emocional aplicada. Um exercício que eu aplico todos os dias na minha vida é muito simples, que é uma regra que a gente fala que é 10-90. 10% é aquilo que te acontece. 90% é o que você faz daquilo que te acontece. É uma regra simples,
mas que se você aplicar na sua vida, você muda drasticamente seus resultados. Acontecer um acidente é 10%. 90% é o que você faz com aquele fato. Você pode sair do carro xingando, brigando, querendo partir para a porrada, ou você pode sair e falar como que a gente vai fazer para resolver. E dali pode sair uma amizade, um negócio, de acordo com a forma como você vai se portar com a situação. Então, o que determina não é o que acontece, mas aquilo que você faz com o que acontece. Então, essa é sempre regra que a pessoa começa a aplicar na vida dela, começa a ver o resultado. Eu vou aplicar com essa nomenclatura do 1090. É uma das coisas que eu sempre tenho falado muito, e eu aplico muito na minha vida, o seguinte: bem, aconteceu, deu ruim, e agora o que eu vou fazer com isso, né? Qual vai ser a minha reação em relação a isso, que vai ser o fator determinante para tudo. O que vai determinar é como eu reajo, não é o que acontece. Exatamente. Porque o fato já aconteceu, o leite já derramou. Ele não vai voltar para o balde. Então, o que eu faço diante disso? Né? É o que vai determinar o resultado que você vai ter. E agora, com essa retomada, eu acho que, dentro de tudo que a gente conversou, tudo isso tem uma certa influência, né? A questão dos casamentos, a questão do alto índice de depressão dos jovens e ansiedade. É impressionante, assim, eu vejo o quanto que isso mudou de 15 anos para cá, o quanto que é muito forte esse nível de jovens, né, lá com seus 20 e poucos anos, fazendo as terapias, com medicação inclusive, por ansiedade e a depressão. Então, a gente tem o quanto que afeta o casamento, os jovens, a parte de trabalho, a parte profissional, porque o jovem que não tem uma inteligência emocional já trabalhada, ele não vai saber lidar, por exemplo, com um chefe que cobra, ele não vai saber lidar com a pressão do dia a dia do trabalho e vai fugir. Ele vai falar, não quero trabalho, levanta o mecanismo de defesa aí de que, não, porque o meu chefe não sabe lidar com pessoas, não, porque o meu chefe é assim ou é assado, e na verdade ele está fugindo porque ele não consegue lidar com essa cobrança, com essa pressão. Agora, com essa retomada, eu acredito que a inteligência emocional ela é realmente um fator determinante, porque mudou tudo, né? As relações de trabalho, elas mudaram. Você vai aprender que antes, num ambiente onde você tinha bastante gente, hoje você já não vai ter também. Você vai ter que trabalhar mais home e ter que lidar com isso dentro de casa, separar o trabalho daquilo que é pessoal, conseguir se organizar para ser produtivo também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu digo que se eu tivesse aí, vamos pegar uns 10 mil para investir hoje, no que você investiria? Eu investiria primeiro em me conhecer, porque não adianta nada eu abrir um negócio e não saber no que eu sou bom, no que eu consigo desenvolver. Porque eu vou lá, de repente, eu vou abrir uma lanchonete, mas eu não me conheço, de repente, eu sou muito bom na habilidade de cozinhar, de fazer aquelas coisas ali, só que no restaurante eu vou ter que lidar com as pessoas, e eu não me conheço nesse aspecto. A grande probabilidade desse negócio vir à falência. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar com as pessoas. Agora, quando eu fui me conhecer, eu fui me entender, fui saber no que eu sou bom, no que realmente que eu consigo desenvolver, eu vou investir depois no negócio que eu realmente sou bom. E quando eu sou bom naquilo e gosto de fazer aquilo, eu me divirto. Não é mais um trabalho. Que nem eu digo que quando eu saí do banco para fazer o que eu faço hoje, apesar dos muitos desafios que tem, porque não são só flores, mas eu continuo fazendo e com muito amor, porque eu tenho prazer. Então, se a gente tiver que ficar aqui batendo papo o resto da noite falando desse assunto, para mim é muito prazeroso. Que nem vamos pegar o treinamento. São 2 dias, então começa ali 9 horas da manhã, vai até 8, 9 horas da noite, os 2 dias. E quando termina o treinamento, parece que eu estou com mais energia do que na hora que eu comecei. Por quê? É prazeroso. Naquele momento eu estou me divertindo, estou transferindo conhecimento. E é legal ver o olhar das pessoas quando elas chegam,
com aquele olhar assim, nossa, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? E depois, no meio-dia, depois do almoço, aquele semblante de esperança igual estava no meu rosto quando eu fiz o primeiro treinamento. Nossa, existe um outro mundo. Eu estou me conhecendo, existe possibilidade, eu posso vencer, eu posso realizar coisas através de me conhecer. Então, é magnífico ver isso. Saber que eu tive essa transformação e hoje poder levar essa transformação para outras pessoas. Ver outras pessoas tirando as escamas também, ser luz. E essas pessoas que são iluminadas também é luz na vida de outras pessoas. Então, isso é maravilhoso fazer o que gosta. Eu tinha uma crença muito negativa do seguinte: não é possível fazer o que gosta e ganhar dinheiro. E hoje eu vi que dá. Dá para você ganhar muito bem e fazer aquilo que você ama. Só que é um processo. Não vou começar hoje e já deslanchar. Tudo é uma construção. Para um médico, para ele chegar num patamar, ele vai ter uma construção. Para um advogado chegar no patamar, ele também vai ter uma construção em todas as áreas, né? Mas quando ela faz aquilo que ela gosta, porque ela se entendeu, ela vai fazer tranquilamente aí durante muitos e muitos anos. Verdade. A frustração, ela existe porque a imagem que você projetou, ela não é real, né? Lidar com a imagem do real, isso ajuda muito. Exatamente o que você falou. É um processo e cada um vai ter que se submeter a esse processo, né? Não faz sentido. Até porque o nosso processo de amadurecimento também é através do tempo, né? E não dá para simplesmente, eu vou começar sem o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, realmente não tem como. A pessoa vai, mas vai dar muita cabeçada, vai bater, tipo, aquele processo que ia levar ali, que ela levou 10 anos, se ela tivesse olhado para dentro dela primeiro, tivesse ido buscar, ver as potencialidades dela, o que ela tem a fragilidade, o que ela precisaria melhorar, essa curva aí podia cair pela metade, 5 anos ou até menos, entendeu? E aí muitas pessoas acabam não olhando, tendo essa visão, eu vou gastar dinheiro com isso. Não, eu vou investir num negócio que dá mais dinheiro. E aí acaba perdendo os dois. É verdade, assim, eu me lembro que eu também, no começo, eu tinha essa resistência, né? Falava, nossa, mas é muito caro essas formações, é muito caro esses estudos e tal. Até que um dia eu ouvi assim, olha, se você não investir em você, se você não investir no seu autoconhecimento, o que você vai dar? Porque cada um só dá o que tem. E aí eu falei, caramba, é verdade, porque cada um só dá o que tem. Né? Hã? É para refletir, né? E quando eu ouvi isso, o maior investimento é você, eu falei, vamos lá, né? E hoje é exatamente isso que você falou. Ter 10 mil reais, o que você faria? É exatamente isso, investir em mim. Porque se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, se eu conheço um propósito, e a gente tem visto aí muitas pessoas ao longo da vida discutindo ainda um propósito, não conhecer o seu propósito, exatamente porque não se conhece. E o que eu digo, são valores altos nesse processo de autoconhecimento. Mas vamos pegar, o valor que eu investi hoje daria para comprar aí um carro popular 0 à vista. Só que se eu tivesse comprado naquela época, hoje esse carro popular já estaria muito abaixo do valor, depreciado. Só que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo fazer muito mais valor do que aquele que eu investi. E o que é melhor, não só a questão de fazer o valor, que é muito importante, a parte financeira é muito importante, porque eu tinha uma crença que não era, graças a Deus eu quebrei essa crença aí, né? Mas o aspecto mais importante é o quê? Vidas que são tocadas. Exato. Vidas que são transformadas. Então, eu entendi que eu sou luz, passei essa luz para outras pessoas e o impacto é tão grande que essas pessoas também passam a ser luz na vida de outras pessoas. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem preço. Não, e é interessante, eu acredito muito que essas pessoas que nós impactamos, essas pessoas elas vão em lugares que nós não vamos.
Exatamente. Né? E esse replicar é exatamente esse processo de transformação que nós precisamos, inclusive, como mundo, né? Sim, sim, perfeitamente. Que é igual aquela... tem a parábola das virgens da As vela. 5 prudentes e as 5 nécias. Isso. Então, é exatamente aquele processo ali. Você vai passando de uma a uma, entendeu? Vai expandindo. Então, uma luzinha que está ali vai passando para outra. Só o que acontece? Se eu não buscar isso daí, vai chegar um momento que aquela que tem luz não consegue passar. Por quê? Ela não foi prudente. Exato. Ela não foi buscar autoconhecimento. Então, se a gente trazer para esse universo que a gente está falando aqui, muitas pessoas vão falar: nossa, ele chegou lá, ele deu sorte. Como que aquela pessoa alcançou isso? Mas ela pagou o preço para chegar lá. E essas pessoas que de repente, eu não vou investir nisso, eu não vou gastar com isso, são essas pessoas aí, são, no caso, as 5 que não investiram em ter o combustível para manter a vela acesa, né? Acho que isso é verdade. vai de encontro aí. Robson, nossa, muito obrigada. Excelente bate-papo. Acho que a gente poderia realmente ficar discorrendo aqui durante muito tempo, porque é um assunto vasto demais. Queria te agradecer muito e que você deixe uma mensagem para todo mundo, né? Uma mensagem que faça cada um refletir, né? Que traga cada um nesse processo de autoconhecimento e de reflexão. A mensagem que eu quero deixar, Karina, é o seguinte, que as pessoas têm que olhar para dentro de si, porque o mundo hoje está numa velocidade tão rápida, tudo está acontecendo tão rápido, que as pessoas não estão parando, algumas, não são todas, mas algumas pessoas não estão parando para olhar para dentro de si, para entender, se conhecer, e por conta disso, deixam de viver muitas coisas na vida, de se aproveitar o seu maior potencial e de aproveitar as pessoas mais importantes que estão à sua volta, que de repente é o pai, a mãe, o marido, o filho, está olhando muito para uma rede social, para o que o outro está vivendo lá e está deixando de olhar para si. Então, o que eu quero deixar de mensagem, tira um tempo, todos que estão nos vendo aqui, tira um tempo e vai fazer os seus questionamentos. Por que eu estou aqui no mundo? O que eu vim fazer aqui? Qual vai ser o legado que eu vou deixar aqui? Ou será que eu vou passar aqui no dia que eu me for, simplesmente acabou? Não, qual a mensagem que vai ficar depois que eu partir, depois que eu transcender, depois que eu mudar o meu endereço cósmico? Então, essa é a mensagem. Se conheça. Olhe para dentro de si. Muito bom. Até porque né, no autoconhecimento que você vai desfrutar, né? E desfrutar também faz parte da lei da vida, né? E eu digo que quanto mais eu conheço aquela semente que foi deixada dentro de mim. Exatamente. Então, muito isso. Bom. Muito bom, muito obrigada. E eu quero convidar você, mas quem estiver nos assistindo e os que assistirão a gravação, a participar no dia 1º de dezembro do Conexão Sobreviva Summit. É um evento que vai acontecer no dia 1º de dezembro. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo, ou nas nossas redes sociais, Movimento Sobreviva, ou no nosso site. E são vagas limitadas, é gratuito, e vai ser vários painéis ao longo da tarde, né, até a noite, exatamente compilando aí tudo o que a gente tem falado nesses últimos dias. Não perca, participe, porque vai ser muito importante para quem está nessa jornada de um empresário, do empreendedor, de alguém que quer se conhecer também, né, nesse processo de autoconhecimento, para iniciar um negócio. Comece certo, né? Isso. Tem a oportunidade, já está vendo aqui, fala, deixa eu ir pelo caminho certo, né? Exatamente. Gente, muito obrigada, boa noite, até a próxima edição do Conexão Sobreviva Warnap. Abraços, Robson, muito obrigada, gratidão. Valeu, obrigado. Até mais, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.